O intelecto e o poder da força de Palpatine permitiram que fosse possível para ele desenvolver e executar um dos maiores planos da cultura pop da história do cinema. Assim, Palpatine conseguiu destruir os seus grandes inimigos, os Jedi, e tomar conta de toda a galáxia. Mas nem todo o planejamento e inteligência de Palpatine eram páreo para um único Jedi, o Jedi que Palpatine, Darth Sidious, mais temia. E é sobre isso que a gente vai falar agora aqui no canal Diário Rebelde. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e vamos agora para mais um vídeo sobre o lado sombrio. Antes eu quero te convidar, se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, a se inscrever, claro, e ativar o sininho Jedi para receber as notificações da força. É desse jeito que você se informa sobre quando sai conteúdo novo por aqui. Vamos lá? Pois é, Wings. O plano de Palpatine foi desenvolvido por anos. Ele estudou os Jedi, seus maiores inimigos, de uma maneira ímpar, com todos os detalhes. Desse jeito, ele conseguiu compreender melhor as forças e as fraquezas do Jedi, indo bem no detalhe, e enquanto isso, é claro, ele foi ascendendo politicamente. Para desse jeito, ele conseguir executar o seu plano de uma maneira muito mais fácil e assim concretizar o grande plano, o grande desígnio de Darth Bane com a regra de 2, que era a dominação total da galáxia pelo Sith e a obliteração dos Cavaleiros Jedi. Obliteração, né? Palavra bonita, né? Exódia, obliterar! Tornando-se chanceler da República, Palpatine conseguiria então controlar os dois lados da guerra que ele tanto planejava, as Guerras Clônicas. E foi justamente graças às Guerras Clônicas que Darth Sidious conseguiu destruir os Jedi, enfraquecê-los desde lá o seu iniciozinho, durante todo o combate e nublando também a visão deles, ao ponto em que eles não conseguissem mais escapar do seu plano terrível e fossem todos executados pela Ordem 66. Apesar de todo o intelecto e planejamento de Darth Sidious, havia um Jedi que poderia muito bem atrapalhar os planos do maléfico Lord Sith. Um Jedi que não desafiava Darth Sidious no seu nível de poder, sabe? Não seria na pancadaria que esse Jedi derrotaria Palpatine. Não, era um Jedi que era capaz de ver as coisas como elas realmente são. E aí, Wing, você deve estar se perguntando por aí quem é esse tal Cavaleiro Jedi que Palpatine tinha tanto medo. Será que era Mace Windu, talvez? Já deu uma surra no Palpatine, inclusive, né? Poderia ser também o Mestre Yoda, o nosso pequeno amiguinho verde, como o próprio Darth Sidious já falou, né? Ou poderia ser até o Mestre Jedi Saifo Dyas, cujo nome realmente é perigoso para não só o Palpatine, mas para todo mundo da galáxia. Quem entendeu essa aí, né? Parabéns. Quem quiser saber mais sobre nomes esquisitos de Star Wars, card aqui em cima, hein? Ou até mesmo Anakin Skywalker, o escolhido em pessoa, que estava prestes a se tornar Darth Vader. Mas não, Wings, não era nenhum desses Jedi. Fala o que você quer de uma vez, caralho. Segundo essa teoria, o Jedi que Palpatine mais tinha medo, o Jedi que poderia atrapalhar todos os planos de Darth Sidious, era o mestre de Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn. Vejam só, vamos acompanhar o raciocínio dessa teoria aqui. O Palpatine estava confiando na arrogância Jedi e na forma como eles estavam enxergando e usando a força ali no final da República, né, na queda da República, para poder colocar o seu plano em prática, para poder destruí-los completamente. Essa arrogância Jedi seria essencial para que Palpatine conseguisse mover os seus planos sem que os Jedi percebessem. Os Jedi estavam muito de nariz empinado, eles nem conseguiam mais sentir qual era realmente a vontade da força. E toda essa arrogância, obviamente, levaria a Ordem para o fim que a gente vê em A Vingança do Sith, com a Ordem 66, né? Para Palpatine, estava muito fácil ele se esconder à plena vista, na cara dos Jedi, e inclusive eu já falei disso aqui no canal, né? O vídeo tá aqui em cima no card para você assistir depois, porque os Jedi estavam arrogantes o suficiente para acreditar que eles sentiriam o retorno dos Sith se isso acontecesse. Lá atrás, antes da criação da
regra de 2, o Sith Darth Bane conseguiu fazer com que os Jedi acreditassem que a Ordem Sith tinha sido completamente extinta, desaparecida da face da galáxia. São 1000 anos de distância entre o estabelecimento da regra de 2 e os Jedi que a gente aprendeu a gostar, ou nem tanto, que a gente conhece na trilogia prequel dos episódios 1, 2 e 3 de Star Wars. E o Palpatine é a grande culminação desse plano de Darth Bane, como a gente mencionou anteriormente, né? É ali no final da República, com o Palpatine estabelecendo o controle dos dois lados da guerra, que ele consegue concretizar a visão de Darth Bane. Vale a gente mencionar aqui também, Wings, que o fato dos Jedi estarem com a visão nublada na força, eles não sentirem mais o poder da força como eles sentiam antes, como é mencionado pelo Mace Windu, inclusive em episódio 2, Ataque dos Clones, poderia ser um grande indicativo do retorno dos Sith, mas eles não estavam indo tanto por esse lado. Depois da revelação de Darth Maul, apesar de acreditarem sim que os Sith estavam voltando, eles ainda achavam que seriam capazes de conter essa ameaça, mesmo com a visão deles nublada e eles não sentindo mais a força como sentiam antes. E aí, dado esse contexto todo aqui, por que o Qui-Gon Jinn seria o Jedi que se transformaria numa pedra no sapato de Palpatine, hein? Em primeiro lugar, é que o Qui-Gon constantemente desafiava o Conselho Jedi e as diretrizes da Ordem Jedi. O tempo todo ele estava batendo de encontro, batendo de frente com os mestres do Alto Conselho. E isso poderia ser um problema, não só para a Ordem Jedi, mas para o chanceler também, que na época não era chanceler, mas enfim, a gente chama o Palpatine pelo título, né? É carinhoso isso. Tem uma HQ que a gente já falou aqui no canal também, que é a Age of Republic do Qui-Gon Jinn, em que a gente, na leitura, descobre que o Qui-Gon estava percebendo que a força está indo por um caminho diferente do que os Jedi acreditam estar sentindo, especialmente no momento em que ele percebe que os Jedi são conhecidos na galáxia como grandes guerreiros e não como defensores da paz. Ele entende que tem alguma coisa errada na forma como a Ordem Jedi se comporta e na forma como a população da galáxia está vendo os Jedi. Ele chega até a trocar uma ideia com o Mestre Yoda sobre isso, mas até mesmo o próprio Yoda está um pouco cego sobre os desígnios da força, e nesse quadrinho, pela forma como Yoda fala com Qui-Gon, parece que ele não consegue compreender que nem sempre os desígnios da força são como os Jedi querem ou estão esperando. Então essa forma equivocada de ver a força que os Jedi estavam tendo, junto com o fato deles não serem mais os defensores da paz e estarem sendo enxergados como guerreiros, se perdendo no personagem, né? Era um jeito dos Jedi descolarem um pouco a sua conexão com a força. Também junto com toda a burocracia que o Conselho Jedi estava envolvido nas relações com o Senado Galáctico, vários problemas entre planetas que o Conselho não agia porque o Senado Galáctico não achava interessante que os Jedi se envolvessem, algo inclusive que fortaleceu a saída de Dukan da Ordem Jedi, coisa que eu já falei aqui no canal também. Então todo esse mix de problemas deixava os Jedi de canto em relação à força, e Qui-Gon aparentemente era o único Jedi de seu tempo que se incomodava com toda essa situação. Foi graças a esse ponto de vista singular do Qui-Gon que ele conseguia ver as coisas de uma forma muito mais além do alcance. Ele era quase um olho de Tandera dos Jedi. Olho de Tandera! O Qui-Gon tinha uma visão mais apurada das coisas. Isso tudo, vale ressaltar aqui, sem que ele fosse tão poderoso assim. Mas eu vou me explicar. Eu não quero dizer que o Qui-Gon Jinn é um Jedi fraco. Não é isso. Ele não é um Jedi ralé. Ele era realmente um grande cavaleiro Jedi. Um Jedi poderoso, um mestre Jedi sábio. Mas a nível de poder, a gente comparando aqui, ele tomaria uma surra do Palpatine. Por que você acha? E o Darth Sidious acabaria com ele, seria uma porradaria de milhões e o Qui-Gon uma defesa de centavos, sabe? Ele conseguiria durar contra Darth Sidious? Eu não acho. Se ele vacilou e perdeu contra o Maul, imagina contra o mestre do Maul. Inclusive, se você discorda da minha opinião, comenta aqui embaixo, tá? Mas é o que eu acho. O Qui-Gon, numa trocação sem perder a amizade, ou perdendo a amizade que nunca teve, levaria uma surra do Palpatine. Então poderia haver uma forma do Qui-Gon ameaçar Darth Sidious sem que fosse pela força bruta, pelo seu nível de poder, o seu ki, o que seja? Sim, havia sim. É justamente essa visão apurada de Qui-Gon e a sua forma de ver como os dogmas da Ordem Jedi estavam sendo postos para os cidadãos da galáxia que permitiria que ele conseguisse enxergar também a ameaça dos Sith vindo aí. E é isso que acontece justamente no início de episódio 1, a ameaça fantasma. Quando Qui-Gon enfrenta Darth Maul
Maul nas areias de Tatooine, já fica tudo muito claro para ele de que o retorno dos Sith era iminente. Aquilo não era um inimigo comum. A forma de combate, o sabre de luz vermelho, ok, tava meio capitão óbvio aí. É óbvio, né, que o sabre vermelho poderia indicar os Sith e tal, apesar de não ser o uso exclusivo deles, né? Mas enfim, tava na cara, e o Qui-Gon só fez jogar isso também na cara do Jedi. E os Jedi ficaram ali no conselho, não sei o que lá, vamos ver, peraí, tal e tal, vou ver e te aviso, e quase fizeram corpo mole pro que o Qui-Gon tava falando sobre ser uma ameaça de Sith, por muito pouco assim, por muito pouco mesmo, e resolveram priorizar toda a questão de Naboo, obviamente, quando na verdade uma questão tava junto da outra. Qui-Gon conseguia sentir na força quem e o que os Jedi precisavam ser e fazer ao representar a galáxia, e isso seria um grande problema no plano de Palpatine. Imagina só o Palpatine fazendo seu grande plano, se escondendo ali na cocó, como a gente fala em Salvador, e aí o Qui-Gon sentindo isso na força, percebendo isso, algo que os Jedi não estavam conseguindo ver. Ele chega numa reunião do Conselho Jedi e fala, galera, vamos acordar aí, os Sith estão vindo, os Sith estão chegando, vocês ficam aí só blá blá blá, mimimi, blá blá blá, mimimi? Pois é, a força tá avisando que vocês não estão ouvindo. Bora, galera, vamos fazer alguma coisa aí na moral, que só eu que tô enxergando isso, só eu que tô sentindo isso, e vocês estão aí de narizinho empinado achando que tá tudo bem? Vai dar ruim. Agora imagina só o Qui-Gon chegando assim mesmo na reunião do conselho. Mas não apenas isso, Wing. Não era só o fato do Qui-Gon ter uma visão além do alcance e conseguir sentir o que os Jedi estavam falhando, onde eles estavam falhando e onde Palpatine poderia acertar, que seria uma pedra no sapato de Darth Sidious, não. Tinha mais um ponto aí. Vocês se lembram quem seria o mestre de Anakin Skywalker? Pois é, Qui-Gon queria treinar Anakin e sentia que ele era o escolhido e que ia trazer o equilíbrio para a força. Por mais que o Conselho Jedi tivesse ido contra essa ideia, o Qui-Gon provavelmente teria conseguido treinar Anakin e o Obi-Wan teria se tornado Cavaleiro Jedi e a gente teria esse what if, né? E se Qui-Gon tivesse treinado Anakin Skywalker? Só que para isso tinha uma série de fatores no caminho, né? No caso, o Qui-Gon teria que ter saído vivo do duelo contra Darth Maul. Isso foi algo mencionado pelo Dave Filoni no Star Wars Disney Gallery The Mandalorian. O Dave Filoni pontua a genialidade de George Lucas na trilogia prequel com o nome da música Duel of the Fates, né? O Qui-Gon e o Obi-Wan versus Darth Maul é sim um duelo dos destinos, né? O Duel of the Fates, como diz a trilha sonora, a grande música de John Williams, porque o destino de Anakin Skywalker e da galáxia estava na balança nesse momento. Era um jogo, tudo num tabuleiro de Palpatine, e o duelo ali era o duelo de destinos, porque qualquer que fosse o resultado, a gente poderia ter filme de Star Wars ou poderia não ter, né? O Anakin estava dentro do plano do Palpatine desde o início. Seria uma humilhação para os Jedi se Darth Sidious conseguisse converter o escolhido pela força no lado sombrio e assim dar o golpe final nos Jedi, né? Seria terrível para eles. Então, era o objetivo de Palpi. Então que seja Jedi. Era o objetivo de Palpatine, de Darth Sidious, corromper Anakin desde o início para provocar esse ranço, essa humilhação dos Jedi e dar o golpe de misericórdia na Ordem. Se Qui-Gon tivesse treinado Anakin, a gente provavelmente não teria isso acontecendo. O Anakin não pegaria um mestre iniciante, que foi o caso do Obi-Wan, que estava saindo agora das fraldas de Padawan, se tornando um recém-cavaleiro Jedi e tomando do nada para si um Padawan, né? Que foi o que aconteceu. O Obi-Wan ainda era muito inexperiente como um mestre Jedi. Então, o Anakin, como escolhido, sendo treinado pelo Qui-Gon, poderia ter um resultado muito diferente. Um resultado talvez um pouco melhor para a saga de Star Wars, ou melhor, para a galáxia de Star Wars. Porque para a saga, eu acho que a gente poderia até nem ter filme mesmo. Foram várias as falhas no trajeto, na jornada de Anakin, que o transformaram em Darth Vader. Falhas essas, inclusive, muitas delas, do Conselho Jedi, da própria Ordem Jedi e da forma como eles estavam tratando Anakin. Então vamos imaginar se o Conselho Jedi, da forma que era, tivesse essas falhas aí com o Anakin Skywalker. Imagina o Qui-Gon sendo o mestre do Anakin e segurando essa onda. Imagina todo o comportamento louco e perturbado do Anakin, obsessivo que ele tinha, sendo segurado pelo mestre severo e debochado Qui-Gon Jinn. Era capaz até do Qui-Gon ser muito parceiro do Anakin em muitas das suas transgressões contra o Conselho Jedi, mas ao mesmo tempo eu acho que ele seria
seria capaz de segurar a rédea, sabe? Ele seria capaz de cortar um pouco da onda do Anakin e guiá-lo para um caminho muito mais assertivo em nome da luz do que, infelizmente, o relacionamento que Anakin e Obi-Wan tiveram, né? Que fizeram com que o ego do Anakin ficasse ainda mais inflado e todo o perrengue que ele passou no Conselho Jedi também fosse um real problema a ponto dele abandonar a ordem e ter toda a traição que a gente acompanhou nos filmes. Por isso que teríamos aí uma grande falha, um grande golpe no peito de Palpatine se ele tivesse perdido Darth Vader. Perder Anakin, perder Darth Vader, perder o escolhido das suas garras seria um golpe fatal para todos os anos de planejamento de Palpatine para destruir a Ordem Jedi e dominar a galáxia. E para completar todo esse ciclo, a entrada dos Jedi nas Guerras Clônicas também poderia ser impedida pelo Qui-Gon, talvez, né? Imagina só os Jedi que estavam sendo, né, taxados de grandes guerreiros, se o Qui-Gon talvez conseguisse impedi-los de entrar nas Guerras Clônicas da forma com que entraram. As Guerras Clônicas foram um conflito que arrastou a galáxia para a escuridão e nublou completamente a visão dos Jedi, fazendo com que eles não tivessem mais todos os seus sentidos apurados para a força e fazendo também com que Palpatine conseguisse agir ainda mais pelas sombras para trazer o seu plano à tona. Não foi à toa que Palpatine sorriu de orelha a orelha quando Darth Maul acabou com Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn, tão sábio, tão inteligente e conseguia compreender tão bem os desígnios da força que, segundo o novo cânone, foi o primeiro Jedi a conseguir manter a sua consciência e unir-se como espírito da força. Imagina um Jedi desse no caminho de Palpatine. Seria realmente uma pedra no sapato que Darth Sidious teria muito incômodo em tirar. Essa teoria foi do canal The Stupendous Wave e eu achei ela muito interessante para trazer aqui para vocês. Confira o vídeo original aqui embaixo no link da descrição e claro que a força esteja sempre com você.